Nesse momento, eu queria então compartilhar aqui algumas reflexões, né, principalmente diante da decisão que já foi tomada de que a gente vai começar a fazer uma divulgação mais significativa do trabalho, né, de apoio mútuo que a gente realiza aqui. E queria aqui falar então sobre essa questão chamada de código de conduta. Essa é uma questão que eu julgo muito importante. Ela não é urgente nesse momento, mas eu gostaria de deixar encaminhado isso aí, pelo menos nesse momento, para a gente começar a raciocinar a respeito. A primeira questão é definir exatamente do que se trata um código de conduta. Então, essencialmente, um código de conduta é um conjunto de regras que define como que os participantes de uma organização, de um movimento, pode ser até de uma empresa, né, ou de qualquer grupo de pessoas que estão juntas aí em prol de um objetivo comum, operam, né? Isso é necessário para que a gente saiba qual que é o padrão de comportamento esperado, né? Isso é importante principalmente para quem vem se somar ao grupo, né? E ao mesmo tempo é uma forma muito transparente de poder dizer para o mundo como que nós fazemos aquilo que a gente faz. Antigamente, né, no mundo corporativo, esse tipo de coisa era chamado de código de ética, mas o termo ética ele tem seus problemas, suas dificuldades. É mais fácil a gente falar em comportamentos e, portanto, agrupá-los como conduta. Então, quando a organização tem um código de conduta, né, isso serve, primeiro, para orientar os novos membros, né? Se nós vamos continuar com as pessoas que estão aqui acompanhando a gente já apenas, a gente se conhece, né, confia, etc., né? Isso pode não ser necessário, mas se a gente vai incluir mais pessoas, nós precisamos fazer isso podendo dizer para elas, né, alguma coisa concreta, como o que a gente acha. A outra questão é que para a gente poder fazer a divulgação, explicar para o mundo como que a gente de fato opera, essa é uma forma muito simples e concisa, assertiva de explicar qual que é a nossa missão, qual que é a nossa filosofia, quais são os valores que a gente defende. E por último, é uma questão também muito importante, o código de conduta ele não deve se limitar apenas a dizer quais são as condutas desejáveis, mas ele deve conter também algumas regras para dizer o que acontece, né, com o cumprimento ou o descumprimento das regras. Porque a partir do momento que a gente passar a contar com a participação de um monte de gente que nós conhecemos no mundo online, que nós passamos a ter participando com a gente, mas que nós não temos um longo relacionamento, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Se a maioria, por exemplo, começar a desrespeitar as regras, aquilo que a gente faz, obviamente vai ser desvirtuado. Então é preciso deixar claro desde o começo, né, o que para nós é certo, o que é errado e como que a gente lida nos dois casos. Quando é feita a coisa certa e quando é feita, digamos, a coisa errada. Outra questão é assim, qual que é o conteúdo, né? O conteúdo do código de conduta essencialmente é o conjunto das regras. Nós podemos ter regras que são obrigatórias. Só para citar um exemplo aqui do tipo de coisa que a gente tem que exigir, né? O cumprimento, por exemplo, da questão do sigilo das rodas de partilha.
né? Nós já falamos aí ao longo das últimas semanas de várias outras coisas que de forma resumida poderiam fazer parte aqui, não coloquei para não repetir. E pode também ter algumas regras comportamentais que não são obrigatórias, mas que são sugeridas ou recomendadas, como, por exemplo, quando nós falamos, já faz alguns meses, né, do tema das metas, dos objetivos, a gente sugeriu que cada um mantivesse um registro pessoal delas. Então, isso é uma regra de comportamento que pode ser recomendada, mas que nós não vamos, nesse caso, por exemplo, quem não fizer, não tem por que sofrer qualquer tipo de penalidade, embora a gente possa aconselhar ou sugerir que faça diferente, né? Então, assim, são apenas alguns exemplos, né? Isso é uma coisa que vai dar trabalho, que de longe não está pronto, é só uma ideia, tá certo? Mas que, na minha visão, é absolutamente indispensável para que nesse processo de recepção de novos participantes a gente possa crescer de forma saudável e com isso melhorar a nossa chance de perenidade, porque infelizmente nós sabemos que há seres humanos que adoram não cumprir as regras, e se a gente tem a nossa forma de trabalhar e a gente quer que isso cresça, né, nós não podemos deixar isso à vontade de quem está chegando, né? A gente precisa, é claro, nenhuma regra é definitiva, tá certo? Mas a gente precisa saber o que a gente faz, tá certo? Então, o que eu queria aqui ouvir vocês, ou deixar para vocês pensarem, né, talvez em função do horário, para a gente discutir numa próxima conversa, né, é que a gente precisa montar aí, né, um grupo de trabalho, né, que baseado naquilo que a gente já tem de material documentado, seja nos vídeos, seja em função da vivência aí de cada um em outras organizações, né, a gente possa ter um grupo aí que trabalhe na elaboração disso, né, para que depois a gente possa coletivamente ir melhorando isso, né? Eu imagino que ao longo do tempo isso vai ser aperfeiçoado, né? Nós podemos ter dentro desse primeiro material algo bastante sucinto, né? Mas precisa ter, né? Até para facilitar hoje, né? Nós não temos, por exemplo, material para receber novas pessoas, né? Então, já que nós vamos fazer, né? Vamos fazer algo que possa servir para múltiplas finalidades, né? Foi isso que eu pensei, né? Nossa capacidade de trabalho é limitada e então, assim, eu não vejo nisso uma urgência que nós temos que terminar isso esse mês ou mês que vem, mas acho que seria importante que em alguns meses a gente tivesse aí pelo menos um primeiro esboço, rascunho, né?